Tema da nossa palestra de hoje: Israel, única democracia do Oriente Médio. O Estado tem uma Constituição ou seria a própria Torá? Quem vai nos falar, quem vai nos apresentar esse tema com propriedade, com saber e com total conhecimento de causa, Gustavo Binemann, jurista e professor titular da Faculdade de Direito da UERJ. Ele vai resgatar essa história da engenharia institucional do Estado de Israel, que transformou esse Estado na única democracia vigente. Esperamos que venham outras do Oriente Médio. Gustavo, te agradecendo muito, muito, muito. Muito obrigado e a palavra é tua. Bom, boa noite a todas e todos. Quero começar agradecendo ao Moisés Fux pelo convite. É um velho amigo, pai de um grande amigo. Dizer que é um prazer poder participar dessa iniciativa. Só um jornalista experiente, com a categoria e a credibilidade do Moisés na comunidade judaica brasileira poderia agregar, galvanizar tantas pessoas em torno, numa segunda-feira à noite, em torno de assuntos de interesse da comunidade judaica e de todos nós, seres humanos, né? Então, parabéns, Moisés, por essa iniciativa durante a pandemia, em que estávamos todos isolados, quase que prisioneiros da, do medo. Segundo as intenções, foi um bálsamo para todos nós a possibilidade de pensarmos juntos, discutirmos juntos e nos sentirmos menos sozinhos. Bom, Nós nos aproximamos do dia 14 de maio de 2022, que é o dia em que se completarão 74 anos da Declaração de Independência de Israel. É o dia em que Israel comemora o Yom Ha'atzmaut, o dia da sua independência, né? E comemorar não significa comer em conjunto, embora nós judeus gostemos muito disso. Comemorar significa lembrar algo em conjunto, memorializar em conjunto. Então, eu fico tremendamente honrado de poder, com o convite do Moisés, poder, como brasileiro, participar de alguma forma também da celebração dessa conquista, que não é apenas, a meu ver, uma conquista do povo judeu, é uma conquista de toda a humanidade. Como nós sabemos, o sonho do restabelecimento de um lar nacional para o povo judeu foi acalentado por muitos séculos, por sucessivas gerações, mas foi apenas pelo gênio do advogado austro-húngaro Theodor Herzl que o movimento sionista internacional ganhou corpo e se tornou uma organização institucionalizada, né? Virou aquela ponte entre ideais meramente abstratos e objetivos concretos. O Herzl publicou, no ano de 1896, um livro absolutamente profético, chamado O Estado Judeu, e, no ano seguinte, 1897, realizou na Basileia, na Suíça, o primeiro Congresso Mundial Sionista, que seria a pedra fundamental do movimento sionista internacional. E, embora o Theodor Herzl, eu vou compartilhar aqui com vocês algumas fotos na esperança de tornar a minha exposição menos chata, um pouquinho menos enfadonha, e de evitar que vocês saiam no curso da exposição. Não sei se vocês todos veem a foto do Herzl. Embora o Herzl tenha falecido muito cedo, no ano de 1904, aos 44 anos, sem jamais, portanto, ter pisado na Terra Prometida, né? Tal qual Moisés, não o nosso Moisés Fux, mas o próprio Moshe Rabbeinu, o Herzl é merecidamente considerado o pai intelectual do Estado de Israel. Ele é certamente uma das figuras centrais do movimento sionista, e lá em Jerusalém, para quem
já visitou, se encontra essa linda praça no Monte Theodor Herzl. Eu acho que eu saí aqui novamente, mas vou voltar. Essa linda praça onde se colocou, né, se transportou de Viena para Jerusalém a tumba, né, o mausoléu de Herzl, e lá se encontra escrito Theodor Herzl, fundador do movimento sionista internacional. Eu acho que em qualquer exposição que se faça sobre Yom Ha'atzmaut e a independência do Estado de Israel, é obrigatório se falar do Herzl, assim como é obrigatório se falar de um brasileiro que eu vou mencionar agora, que é Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha foi um advogado, diplomata, político brasileiro que, dentre outras façanhas, convenceu Getúlio Vargas a entrar na Segunda Guerra Mundial em 1942 ao lado dos aliados e contra os países do eixo, embora houvesse uma natural simpatia do Estado Novo, inclusive do ministro da Guerra, Góes Monteiro, pelos países nazifascistas. O Oswaldo Aranha, que era embaixador do Brasil nos Estados Unidos, servia em Washington, teve contato com a democracia norte-americana e era bom amigo de Franklin Delano Roosevelt, que convenceu Vargas, claro, também por razões políticas, foi convencido por Oswaldo Aranha a ingressar na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. E logo que Vargas foi deposto em 1945, com a eleição de Dutra, ele foi convidado por Eurico Gaspar Dutra para ser o embaixador do Brasil na recém-criada Organização das Nações Unidas. E foi Oswaldo Aranha, pelo seu talento, pelo seu brilhantismo, eleito primeiro pela presença rotativa do Brasil no Conselho de Segurança para presidir o Conselho de Segurança da ONU, e depois eleito para presidir a própria Assembleia Geral da ONU, que tinha como sua primeira missão discutir duas propostas de resolução que estavam sendo apresentadas por dois diferentes comitês da ONU a respeito da Palestina. Todos nós sabemos que os romanos, no ano de 176 da Era Comum, mudaram o nome do Reino de Judá para Palestina, e esse nome permaneceu até a recriação de Israel em 1948. Então, a primeira grande questão que as Nações Unidas tiveram que enfrentar, certamente pela pressão moral decorrente da Shoah, do Holocausto, e da posição firme tanto dos Estados Unidos como da União Soviética pela partilha da Palestina, a ONU teve como sua primeira grande missão discutir a questão da Palestina. E uma comissão apresentou uma resolução que tinha como proposta criar um Estado único, que seria uma federação dividindo esse Estado único entre judeus e palestinos. E uma outra comissão apresentava uma proposta que era a partilha da Palestina entre dois estados, um Estado judeu e outro Estado palestino. Americanos e soviéticos, que já então lideravam o mundo polarizado, apoiavam essa segunda proposta, e foi essa proposta que foi liderada por Oswaldo Aranha. Em 27 de novembro de 1947, apenas a segunda Assembleia Geral da ONU, a segunda Assembleia Geral da ONU, presidida por um brasileiro, e por isso o Brasil até hoje é o primeiro país. Todo presidente brasileiro tem a honra de ser o primeiro a falar na Assembleia Geral da ONU por causa disso, por causa de Oswaldo Aranha. Em 27 de novembro de 1947, se inicia a deliberação da Assembleia Geral da ONU. Tinha pouco mais de 55 membros, a respeito da resolução que prevaleceria sobre a Palestina. A resolução que propunha um Estado único com uma federação
dividindo o mesmo Estado, foi rejeitada, mas a aprovação da outra resolução, que dividia em 2 estados, essa precisava de 2/3 dos votos. Era muito voto. E os países árabes se uniram a alguns países sul-americanos e boicotaram em bloco a votação, né? Votaram contra. E Oswaldo Aranha, se valendo da circunstância de que era o período de Thanksgiving, a ONU já era nos Estados Unidos, mas ainda não era no local atual, lá do sul da ilha de Manhattan, era em Flushing Meadows, suspendeu a sessão para costurar uma aliança política que pudesse garantir os 2/3 dos votos. Então, de 27 a 29 de novembro, a sessão foi suspensa e, finalmente, no dia 29 de novembro de 1947, a sessão é retomada e, então, a Assembleia Geral da ONU, sob a condução de Oswaldo Aranha, aprova, alcançando o quórum de 2/3 por 33 votos a favor, 13 votos contra e 10 abstenções, a Resolução 181 das Nações Unidas, que determina a partilha da Palestina com a criação de um Estado judeu e de um Estado palestino. Por essa sua atuação firme e determinada em defesa da criação do Estado de Israel, Oswaldo Aranha é reconhecido no Estado de Israel pelo seu brilhantismo. Ele é nome, não sei se vocês veem aí, dessa bela praça na cidade de Jerusalém. Nessa pedra aí há uma placa que designa o nome da praça Oswaldo Aranha. É também nome de rua em Tel Aviv e em outras cidades do Estado de Israel. E há também um pequeno museu num kibbutz no sul de Israel, em homenagem a esse grande brasileiro que foi Oswaldo Aranha. Quando isso acontece, o Reino Unido renuncia ao mandato que até então exercia sobre a Palestina, desde a Declaração de Balfour de 1917, e o movimento sionista internacional, já organizado na Palestina, se organiza. Então, em 14 de maio de 1948, o Conselho do Povo, presidido por Davi Ben-Gurion, esse que eu vou mostrar aqui, muitos obviamente o conhecem, mas talvez as novas gerações não conhecem, aparece aqui nessa foto assinando exatamente a Declaração de Independência de Israel. Davi Ben-Gurion foi o primeiro-ministro de Israel, presidente do Conselho do Povo, que assina a assinar a Declaração de Independência, primeiro polaco a ser primeiro-ministro. Isso é algo muito curioso, né? O nível do idealismo, o nível da paixão das pessoas e a opção que se fez, depois de muita discussão, pelo restabelecimento da língua hebraica, que foi praticamente não, verdadeiramente recuperada das sinagogas, né? Era uma língua litúrgica, né? Para práticas religiosas. Praticamente desde o fim dos tempos bíblicos só se falava na Israel antigo o aramaico e depois, em diáspora, se falava o Yiddish, o ladino ou as línguas locais. Então, o que eu dizia é que Davi Ben-Gurion nasceu na Polônia, em Plonsk, como Davi Grun. Assim como pouca gente sabe, Golda Meir se chamava Goldy Meyerson. Assim como Shimon Peres se chamava Simon Persky. E muitos outros líderes israelenses tinham nomes Ashkenazi que foram traduzidos para o hebraico, porque o hebraico foi compreendido como não apenas um fator de unidade nacional, mas também de identificação dos líderes israelenses com o seu povo, né? E das proezas, dos verdadeiros milagres que Israel fez nesses 74 anos de existência, certamente
trazer a vida de volta ao hebraico como uma língua falada é desses milagres que mais me impressionam. O Ben-Gurion assina a Declaração de Independência, que traz em si algumas determinações para o Estado de Israel. Todo mundo sabe, né? Imediatamente os países árabes se declaram em guerra contra Israel, então era preciso construir um Estado cujo povo estava ainda em formação, o exército, obviamente, ainda também em formação, já havia aquele exército embrionário, mas e ao mesmo tempo lutar pela sua defesa. Então é um nível de idealismo, de precariedade que a gente não tem noção, né? Quando voltamos para nossa casa, tomamos nosso banho quente à noite, reclamamos da vida, a gente não sabe o que é dureza. E essa declaração de independência trazia a determinação da convocação de eleições gerais, livres e diretas, e foram, de fato, eleitos 120 parlamentares constituintes. E aqui eu começo a entrar no tema da minha exposição. A Declaração de Independência de Israel, para quem tiver o cuidado de lê-la, que é um documento muito bonito, muito interessante, tinha lá a previsão de que até 1º de outubro de 1948, ela é de 14 de maio de 48, até 1º de outubro de 1948, os 120, e até hoje, né, o Knesset é formado por 120 parlamentares eleitos pelo povo. Os 120 parlamentares constituintes deveriam entregar a Israel uma constituição escrita, nos mesmos moldes que existe nos Estados Unidos da América, no Brasil, e que estavam sendo reescritos todos os documentos constitucionais da Europa redemocratizada e reconstitucionalizada depois da tragédia da Segunda Guerra Mundial. Era a intenção dos Founding Fathers do Estado de Israel, dos pais fundadores, criar um Estado constitucional com uma Constituição escrita. O que aconteceu, no entanto, foi algo muito interessante. Foi uma dificuldade em se alcançar um consenso para a elaboração desse documento constitucional. Alguém há de se perguntar, mas por quê? Por diversas razões. Primeiro, porque os judeus gostam de discutir e, sobretudo, de discordar. Essa, talvez, enquanto nos debates alguns religiosos diziam: para que uma Constituição escrita se nós já temos a Torá? E outros diziam: não, o mundo inteiro democrático tem constituições escritas e nós precisamos ter uma Constituição escrita. E aí a resposta dos mais religiosos era: sim, mas o que vai estar escrito nisso? E outras discussões que remanescem até hoje ok, mas o Estado de Israel é um Estado judeu, é um Estado religioso, mas como nós vamos criar um estatuto jurídico da cidadania que não seja necessariamente religioso teocrático? Então, havia essa questão de fundo, que é uma questão que eu chamaria de filosofia política e constitucional, e havia também discordâncias políticas mais imediatas, que eram as discordâncias entre os líderes que fundaram o Estado de Israel, com uma tendência claramente de esquerda, eram pessoas obviamente ligadas ao socialismo, socialismo democrático. Dentre eles não havia ninguém assim propriamente ligado ao comunismo puro sangue, mas eram socialistas de alma. Claro, pensavam em Israel como um Estado socialista e imaginavam que a Constituição poderia ser esse documento jurídico básico que constituiria essa nova sociedade igualitária, mas também havia, dentre os 120 deputados constituintes eleitos, aqueles que discordavam disso e diziam: não, esse caminho vai ser o caminho para nós sovietizarmos Israel e, portanto, é um caminho ruim. E não houve consenso. E aí surgiu um deputado chamado Harari, que propôs a solução genial
da virtude meridiana, da virtude do meio. Em 1950, foi editada uma lei que ficou conhecida como Lei ou Resolução Harari, que foi exatamente a solução de se criar uma lei de transição. Ela é traduzida do hebraico para o inglês exatamente como Transition Law, Transition Act, que continha um compromisso do Estado de Israel para a edição de sucessivas leis básicas ou leis fundamentais que conteriam todo o conteúdo, conteriam toda a matéria constitucional em substância. O que eu quero dizer com isso? E eu vou tentar sempre aqui ser o menos técnico possível para que essa linguagem alcance a todos. Porque esses assuntos, na verdade, interessam a todos os cidadãos e não apenas aos advogados, né? Uma Constituição é a lei fundamental de um Estado, de um país, de uma sociedade. E em qualquer Constituição, a matéria tratada é, de um lado, a organização básica do Estado, do governo, do legislativo e do judiciário, e a definição dos direitos e garantias básicos das pessoas. Como o Estado vai funcionar e que direitos as pessoas vão ter. Como será a democracia naquele país e o que o governo não pode fazer contra as pessoas. É disso que tratam as constituições do mundo inteiro. E isso Israel não conseguiu fazer num primeiro momento, mas nessa lei de transição, editada pelo Knesset em 1950, se assumiu o compromisso de se criar leis básicas que seriam editadas ao longo do tempo, na proposta desse deputado constituinte Harari, que tem esse mesmo sobrenome agora desse pensador muito famoso no mundo inteiro, esse gênio Yuval Harari, que seriam criadas leis fundamentais na medida em que novos consensos fossem alcançados por novas formações do Knesset. Então, o Knesset se instalou nessa lei básica, nessa lei de transição foi definido, né, o funcionamento básico dos órgãos do Estado, legislativo, executivo e judiciário. Só em 1956 se passou a ter o Estatuto Básico do Legislativo, do Executivo e do Judiciário de maneira mais permanente, mas o Estado israelense funcionou sem uma Constituição escrita. Sem uma Constituição escrita. De um lado, os religiosos diziam: Israel não tem uma Constituição escrita porque já tem a Torá, não precisa de Constituição escrita. E tem lá uma tradição do direito religioso, alacá, e isso não precisa substituir isso. Os tribunais religiosos foram logo instalados, a justiça foi instituída e na lei de transição de 1950 houve a previsão de que haveria a aplicação enquanto novas leis em Israel não fossem editadas, vejam coisa inteligente, enquanto novas leis não fossem editadas pelo Knesset, o parlamento israelense, seriam aplicados os precedentes ingleses, da mesma forma que eram aplicados entre 17 e 1948, durante o mandato inglês, como uma forma de garantir a continuidade da ordem jurídica em Israel, mas, obviamente, que ao longo do tempo surgiriam leis autóctones, leis sabras, leis israelenses propriamente ditas, que substituiriam os precedentes da common law, os precedentes da tradição inglesa. E isso também tinha um pouco que ver com essa tradição inglesa, que durante muito tempo, né, se aplicou na Palestina, que era a tradição de que no Reino Unido não existe um documento constitucional escrito, né? Existem algumas leis esparsas que tratam Bill of Rights, né? Se invoca a Magna Carta, Petition Rights, assim, direitos são estabelecidos nesses documentos legais ingleses, mas que não se tem, como nos Estados Unidos, como no Brasil, como na Europa inteira, uma Constituição, que é uma lei que vale mais do que as outras, que goza de supremacia sobre todas as outras. Israel, durante muito tempo, não teve isso e viveu, durante muito tempo, sem ter essa Constituição e com a promessa prevista nessa lei de transição de 1950 de ter leis básicas que seriam editadas ao longo do tempo pelo Knesset. Então,
entre 1948, ano da independência, e até 1995, a Suprema Corte de Israel, que é o grande protagonista dessa história que eu vou contar, foi basicamente um tribunal comum. Foi basicamente um tribunal final de apelações, que é um dos chapéus que até hoje usa a Suprema Corte de Israel. Eu vou explicar para vocês rapidamente o que é a Suprema Corte de Israel, porque ela é um órgão pouco conhecido e pouco divulgado, né? Israel é muito conhecido como um país da tecnologia, do empreendedorismo, né? A Startup Nation faz jus a esse título. Israel é muito conhecido pela tradição da preservação do seu patrimônio histórico, muito conhecido pela resiliência do seu povo, pelo histórico, né, da refundação da reconquista do seu território. Mas essa construção institucional como nação é pouco conhecida, e o papel especificamente da Suprema Corte de Israel é pouco divulgado, né? As grandes cortes constitucionais do mundo são a Suprema Corte dos Estados Unidos, tem mais de 200 anos, e no segundo pós-guerra, a grande corte que é citada nos livros de direito constitucional pelo mundo afora é o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, né? Que se afirmou depois do trauma do nazismo na Alemanha, talvez até por isso, por essa culpa toda, como um tribunal constitucional muito defensor dos direitos humanos. Mas, a meu ver, a Corte Constitucional de Israel está nessa primeira divisão das cortes constitucionais do mundo. Mas de 48 até 1995 não era assim. Era basicamente um tribunal último de apelações, como eu vou falar para vocês. Aqui eu apenas vou abrir um parêntese, gente, para falar rapidamente o que é a Suprema Corte de Israel, como é que ela funciona, porque nem todo mundo está a par disso, né? Esse prédio aí, acho que todos estão vendo, é o prédio onde hoje, desde 1992, funciona a Suprema Corte de Israel. É o órgão de cúpula do Poder Judiciário. Quem olha esse prédio assim pensa que ele sempre foi maravilhoso assim, né? E funciona assim. Não, até 92 a Suprema Corte funcionava por empréstimo no chamado Russian Compound, o quarteirão russo, por empréstimo da Igreja Ortodoxa Russa, num prédio bastante precário que não atendia, evidentemente, as necessidades de funcionamento da Suprema Corte. O que aconteceu foi que a Fundação Rothschild já havia feito uma doação milionária para a construção do Knesset, que foi construído e inaugurado em 1966, que é esse outro prédio atrás, nesse quarteirão do governo de Jerusalém, atrás aí da Suprema Corte de Israel. E, por generosidade da Dorothy de Rothschild, viúva do Lord James de Rothschild, que era filho do barão Edmund de Rothschild, grande benemérito da causa sionista, fez-se uma segunda grande doação que viabilizou a construção desse prédio extraordinário da Suprema Corte de Israel. É uma maravilha da arquitetura contemporânea. Isso foi objeto de o projeto foi objeto de um concurso, uma competição internacional realizada em 1986, e venceram o concurso os arquitetos irmãos Ram Karmi e Ada Karmi Melamed, de Tel Aviv e Yafo, que apresentaram esse projeto. Tem aqui uma foto muito interessante que eu faço questão de apresentar, essa maquete aqui que está na entrada do prédio da Suprema Corte. É um quadro pintado a óleo, e nesse quadro pintado a óleo estão algumas figuras muito importantes, né? O Shimon Peres, que então, isso é 1984, Shimon Peres, ou 5, sei lá, o prédio não estava pronto ainda, mas era ministro das Relações Exteriores, o Shimon Peres, o Yitzhak Rabin já era primeiro-ministro, ou alguma coisa assim, Shmuel Tzur, secretário da Suprema Corte, Chaim Herzog, que era o presidente do país, presidente de Israel, os irmãos Ram Karmi e Ada Karmi Melamed, os arquitetos que criaram o projeto, Meir Shangar, que era o presidente da Suprema Corte, o próprio Lord
de Rothschild, presidente da fundação, era o dono do dinheiro, Ted Koller, que era o prefeito de Jerusalém, e estava aí nessa foto Sir Isaiah Berlin. Para quem não sabe, Isaiah Berlin, que era membro honorário, trustee da Fundação Rothschild, era letão de origem, judeu, mas era também um dos maiores filósofos do século XX, que estava aí curtindo a apresentação da maquete do que se tornaria mais adiante a Suprema Corte do Estado de Israel. Esse prédio, né, acabou sendo construído entre 1989 e 1992, foi construído em 1992. Ele foi muito cuidado, né? Ele é um prédio cheio de simbolismo arquitetônico. Ele foi plantado aí na Praça do Governo. De um lado você tem o governo, o Palácio do Poder Executivo e prédios que têm os diferentes ministérios, né, membros do gabinete do primeiro-ministro e o próprio prédio onde funciona o Palácio do Primeiro-Ministro. Do outro lado você tem o Knesset, já mencionado, que é o parlamento israelense, com 120 membros eleitos diretamente pelo povo, e no meio exatamente a Suprema Corte. Essa posição topográfica não é gratuita. A Suprema Corte foi colocada aí exatamente para significar uma posição de reflexão, uma posição de ponderação. Ela é a balança que deve zelar pelo equilíbrio quando houver conflitos entre os poderes, e mais do que isso, quando houver, deve funcionar como árbitro para grandes conflitos na sociedade israelense. É interessante que aqui nesse quadro não se vê, mas há uma passagem pela ala sul da Suprema Corte em direção ao Knesset, que é chamado Caminho para o Knesset, que é um roseral, por isso também chamado de Caminho das Rosas, que fica aberto durante o dia e também simbolicamente significa que, bom, os poderes são independentes entre si e assim deve ser, mas nunca devem se fechar. Sempre deve haver um caminho de harmonia entre os poderes para que o governo funcione harmonicamente. Isso, geograficamente, é representado por esse caminho de rosas. É interessante lembrar que, no caso brasileiro, Oscar Niemeyer pensou a Praça dos Três Poderes de maneira um pouco diferente. Quem conhece Brasília sabe que, de um lado da Praça dos Três Poderes está o Palácio do Planalto, onde fica o presidente da República. Do outro lado da praça está o Supremo Tribunal Federal, que seria o equivalente à Suprema Corte de Israel, e no meio da praça estão as duas casas legislativas, né, olhando para cima a Câmara dos Deputados e olhando para baixo o Senado Federal. E isso é uma concepção, né, arquitetônica um pouco diferente, mas me parece que, bom, Israel é unicameral, tem só um parlamento, que é o Knesset, mas mais do que isso, eu acho que a posição de um tribunal constitucional, de uma Suprema Corte que exerce também esse papel de tribunal constitucional, é exatamente no meio entre os dois poderes eleitos, os dois poderes políticos eleitos diretamente pelo povo, que são o executivo e o legislativo. Esse é um prédio também internamente cheio de simbolismo, né? Essa é uma sala de espera super bonita. Vejam, né, as linhas retas se combinam com as linhas curvas, e essas linhas são adornadas com citações dos salmos, né? As linhas retas representam a retidão da lei e do direito, né? A gente imagina, né, que o direito e a lei devam ser aplicados de maneira sempre coerente, na sua letra expressa. E as linhas curvas lembram a gente dos círculos da justiça, e também há salmos que falam na aplicação da circularidade da justiça, nos lembrando que a aplicação do direito, da lei, de maneira muito estrita, pode levar a grandes injustiças, né? Em latim se fala summum ius, summa iuria, né? Direito de maneira aplicado de maneira
muito estrita pode resultar em grandes injustiças. Então, eu desapareci aqui, não? Na sala de espera, né? Então, esse prédio tem essa beleza, a sala de espera, vou tirar a sala de espera, vou seguir adiante. Estou só fazendo esse tour para ilustrar, porque eu acho tão bonito. A Suprema Corte tem também essas linhas que aparecem aqui, são salas de passagem que lembram um pouco os becos de Jerusalém, e também tem um simbolismo. Cada sala de sessões da Suprema Corte é inspirada numa sinagoga antiga espalhada pelo mundo. Isso traz para o ambiente da Suprema Corte de Israel uma coisa assim, ao mesmo tempo muito séria, mas que combina essa seriedade do Poder Judiciário, da Justiça, com uma certa modernidade, né? Essa modernidade está, por exemplo, exteriorizada aqui nessas linhas externas desse ângulo em que a Suprema Corte de Israel é vista. Esse prédio, quer dizer, mais do que um símbolo, uma joia arquitetônica, que ele efetivamente ele também é vamos dizer assim, uma obra institucional, né? Enfim, tudo isso é introdução para falar do que realmente interessa, né? Aqui uma sala de sessões dos juízes reunidos aí numa formação plenária, o que é muito raro. A Suprema Corte de Israel, como eu disse, de um lado, a instância final de uma justiça organizada em 3 instâncias. As Magistrate Courts são a primeira instância, as District Courts são a segunda instância, e a Suprema Corte funciona como um tribunal último de recursos ou de apelações. Mas, por outro lado, a Suprema Corte também tem o chapéu, também exerce a função de uma verdadeira corte ou de um verdadeiro tribunal constitucional. Em hebraico se diz Bagatz. Bagatz é High Court of Justice, ou uma Suprema Corte de Justiça à moda norte-americana, ou um tribunal constitucional à moda mais europeia. E, nesse sentido, a Suprema Corte de Israel recebe ações diretas que, hoje em dia, controlam tanto a constitucionalidade das leis como a legalidade dos atos do governo, né? Hoje, a Suprema Corte é composta por 15 ministros, com mandato vitalício, mas eles se aposentam todos compulsoriamente aos 70 anos de idade, como era no Brasil, até que, por emenda constitucional, essa idade foi alterada e elevada para 75 anos. Em Israel, continua a haver aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade, o que me parece hoje uma idade baixa, tendo em vista a alta média de expectativa de vida do povo israelense, e o fato de que boa parte dos juízes chegam a 70 anos ainda em ótimas condições intelectuais. A composição da Suprema Corte é algo muito interessante, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos e no Brasil, que é o mesmo modelo, né? O modelo brasileiro e o norte-americano é presidencialista, o presidente da República indica os juízes da Suprema Corte e o Senado confirma ou rejeita. Em Israel, não. Em Israel, há um comitê judicial, que é um órgão independente que é composto de 3 ministros da Suprema Corte, 2 membros do governo, sempre um desses 2 membros é o ministro da Justiça, 2 membros do Knesset, que são eleitos pelo próprio parlamento, pelo próprio Knesset, e 2 membros do Bar Association, que seria o equivalente à nossa OAB, portanto, 9 membros. E são essas 9 pessoas que recebem applications de todo o país, de advogados, professores de direito, promotores, juízes, e que selecionam e fazem indicação ao primeiro-ministro. E o primeiro-ministro é obrigado a indicar o selecionado por esse comitê judicial, que faz a seleção do novo ministro quando há uma vaga aberta na Suprema Corte de Israel. Atualmente, a Suprema Corte é presidida por uma mulher, são 4 mulheres ao todo. A presidente é a ministra Esther Hayut, desde 2004 na Corte.
o vice-presidente é Neil Handel. Atualmente, a corte tem 11 sabras, 11 cidadãos nascidos em Israel e 4 estrangeiros que fizeram aliar. Desses 4, há 2 norte-americanos de origem, um cidadão britânico de origem e um cidadão nascido na antiga União Soviética, no território da antiga República da Moldávia, antigo território da Bessarábia. E, portanto, maioria franca hoje de cidadãos já nascidos no Estado de Israel. A Suprema Corte julga média de 10 mil processos por ano, sendo que 4 mil são julgados pelos painéis de juízes, são turmas ou câmaras de 3 juízes, são 5 turmas ou câmaras de 3 juízes, são 15 ao todo, e os outros 6 mil processos, são 10 mil por ano, 4 mil nessas turmas de 5 turmas de 3 juízes, e os outros 6 mil são julgados monocraticamente, ou seja, por decisões individuais de cada um dos 15 juízes. O que é muito interessante é que, e eu conversava sobre isso outro dia com um professor, amigo meu, diretor da FGV São Paulo, que é o Oscar Vilhena Vieira, que visitou recentemente a Suprema Corte de Israel, é que as turmas podem variar de número. Muitas vezes, em casos complexos ou que exigem uma expertise muito específica numa matéria, eles podem conversar com o presidente e aí de 3 podem aumentar para 5, para 7. Não há, no histórico da Suprema Corte, desde 1948, nenhum julgamento com os 15 ministros, mas já há casos muito complicados, eu vou falar de alguns deles, em que participaram até 10 ou 11 juízes ou ministros da Suprema Corte de Israel, mas nunca os 15 de uma vez só, né? E eu termino falando nessa parte expositiva, que é mais ilustrativa, de que dos 15, 4 são mulheres, como falei, a presidente Esther Hayut, faço isso em homenagem às mulheres que nos assistem, a Daphne Barak Erez, Anat Baron e Yael Wilner são as 4 mulheres, os outros 11, evidentemente, são homens. O que eu acho que é muito importante a gente lembrar e saber sobre a Suprema Corte de Israel, né? O que eu gostaria realmente de destacar é que, entre 1948 e 1995, como eu falei, era um tribunal comum, né? Um tribunal de última instância que julgava os recursos que vinham das instâncias anteriores. Há 3 instâncias, a Suprema Corte é a terceira instância, que continua funcionando como tal. Mas, como não havia uma Constituição escrita, e até hoje não há um documento constitucional escrito, a Suprema Corte não tinha como propriamente exercer uma função de tribunal constitucional. Só que algumas coisas aconteceram no Estado de Israel de maneira informal, que mudaram esse cenário. Isso é que é muito importante a gente entender como o papel da Suprema Corte mudou e tornou ela um órgão muito relevante na democracia israelense. Primeiro, no governo do ex-primeiro-ministro Yitzhak Rabin, foram editadas várias das leis básicas. Lembra que eu falei lá no início? Em 1950 foi promulgada uma lei de transição que prometia que o Estado de Israel editaria essas leis básicas ou leis fundamentais que tratariam da organização do Estado, dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos israelenses e tal. Essas leis básicas só tiveram condição de ser editadas com intensidade, no governo do Yitzhak Rabin. E aí, nesse período, até 1992, Israel completou o número de 11 leis básicas ou leis fundamentais. Então, de alguma forma, nesse período, os scholars, os estudiosos, os juristas israelenses, e o direito constitucional israelense é estudado no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido, começaram a entender que essas leis básicas tinham uma dignidade constitucional. O que significa dizer isso? Que elas tratavam de dignidade humana, que tratavam de liberdade de expressão, que tratavam do direito de livre associação, que tratavam do direito de participação política, que tratavam do direito de organização de partidos políticos, que tratavam da questão dos limites ao poder de investigação das forças de defesa, que tratavam da questão da segurança nacional, que esses 11 documentos jurídicos esparsos eram leis ordinárias
aprovadas pelo mesmo procedimento das demais leis do país, mas tinham uma dignidade diferente, embora a sua hierarquia formalmente fosse idêntica à das leis ordinárias aprovadas pelo Knesset. Eu acho que uma boa explicação para o que aconteceu em Israel foi houve uma convergência de vontade política no governo Yitzhak Rabin com a presença de uma pessoa. Minha mulher mandou parar de compartilhar a tela, mas eu vou voltar a compartilhar porque eu preciso mostrar a vocês essa figura importante do Estado de Israel. Eu vou parar de compartilhar, Letícia, obrigado pelo toque, mas essa figura é o Aaron Barak. Aaron Barak é esse senhor simpático, hoje já com 85 anos, esse simpático senhor lituano que foi presidente da Suprema Corte de Israel de 1995 a 2006. A importância do Aaron Barak para Israel é comparável à importância de Oliver Wendell Holmes Jr. para a Suprema Corte dos Estados Unidos, ou de William Brennan, dois dos maiores, ou de Brandeis, primeiro juiz judeu da Suprema Corte dos Estados Unidos para a Suprema Corte dos Estados Unidos. E em 1995, era presidente da Suprema Corte de Israel exatamente o juiz Aaron Barak. Por uma dessas coincidências da história, o Barak ele foi professor durante alguns períodos visitante em grandes universidades norte-americanas, e quando eu estudava na Universidade de Yale, o Aaron Barak teve um período de professor visitante, eu fui aluno do Aaron Barak. Era uma pessoa absolutamente apaixonante, uma figura inspiradora, brilhantíssimo, e ele liderou a Suprema Corte de Israel no julgamento desse caso de 1995, chamado United Mizrahi Bank, quando a Suprema Corte, julgando por uma formação muito incomum, muito inusual, de 11 justices, considerou que uma lei aprovada pelo Knesset, que permitia uma espécie de calote de dívidas de devedores desse banco e de diversos bancos israelenses, num período de crise econômica, violava uma daquelas leis básicas aprovadas pelo próprio parlamento israelense. Aí alguém há de se perguntar, mas, bom, se eram duas leis e as duas eram leis ordinárias, como é que uma pode prevalecer sobre a outra? Aí é que está. O que a Suprema Corte decidiu por unanimidade era que as leis básicas, embora tenham sido originariamente aprovadas pelo Knesset como leis ordinárias, tinham adquirido pelo seu conteúdo, pela sua substância, um status de documentos constitucionais. Documentos constitucionais do Estado de Israel. E aí a Suprema Corte de Israel fez o que, desde a independência do Estado, em 1948, nem o governo nem o Knesset conseguiram fazer. A Suprema Corte de Israel deu ao Estado de Israel o status de uma verdadeira democracia constitucional, que não tem uma Constituição escrita una, mas 11 documentos constitucionais escritos, interpretados sistematicamente. O que é que a lei que foi declarada inconstitucional dizia? Que era possível perdoar ou cancelar os créditos concedidos por bancos a devedores, que eram pessoas que tinham tomado empréstimos e que não queriam, não podiam pagar. E a Lei Fundamental Dignidade e Liberdade protegia o direito de propriedade contra confiscos. Vejam a genialidade do Aaron Barak, né? Ele pegou um caso, esse caso foi julgado em 1995, dias após o trágico assassinato de Yitzhak Rabin, e por unanimidade, ele costurou essa unanimidade num caso, e eles obviamente eram pessoas ligadas ao Rabin, eram todos ex-políticos de esquerda, né, advogados, mas ligados ao Partido Trabalhista, um
caso que a direita não tinha o que reclamar, porque, na verdade, a Suprema Corte estava dizendo que uma lei aprovada pelo Knesset que fazia um favor aos devedores de perdoar as suas dívidas era inconstitucional. Então, esse caso é considerado um leading case, como a gente costuma dizer no mundo do direito, ou um caso pioneiro, exatamente porque é chamado de o caso que liderou a chamada Revolução Constitucional no Estado de Israel. Esse é o livro mais famoso do Aaron Barak, The Judge in a Democracy, em que ele assenta as bases dessa revolução constitucional do Estado de Israel. Uma das frases famosas do Aaron Barak, verdadeiro artífice do constitucionalismo israelense, é: uma democracia que não protege os direitos fundamentais dos cidadãos é como um corpo sem alma. Uma democracia que não protege os direitos fundamentais dos cidadãos é como um corpo sem alma. Então, vejam, há uma semelhança, e depois os scholars israelenses, os estudiosos do direito israelense, começaram a escrever sobre esse caso pela semelhança que ele tem no seu engenho, na sua estratégia institucional, com um caso julgado muitos anos antes pela Suprema Corte dos Estados Unidos, muitos anos antes, que, para quem estuda direito, é um caso pioneiro do controle de constitucionalidade das leis dos Estados Unidos. Foi julgado em 1803, o caso Marbury versus Madison, em que a Suprema Corte dos Estados Unidos também se autoatribuiu o poder de controlar a constitucionalidade das leis a partir da Constituição. Em Israel, vamos combinar que a medida foi um pouco mais drástica, porque não havia uma Constituição escrita propriamente dita, né? Essas leis foram consideradas documentos constitucionais e, a partir desses documentos constitucionais e outros documentos internacionais de conteúdos de previsão de direitos humanos, a Suprema Corte começou a fazer um trabalho que modificou, de 1995 até 2021, modificou, eu diria, completamente o cenário jurídico constitucional do Estado de Israel. Então, daqui eu começo a parte final da minha exposição selecionando casos e histórias que aconteceram em Israel a partir de decisões da Suprema Corte que têm uma importância muito grande naquele país. São verdadeiros landmark cases, né? A gente fala em landmark cases, a tradução literal é realmente casos que deixaram a sua marca no território. Quando alguma coisa deixa a marca no território, redireciona os destinos de uma nação inteira. E eu acho que esses casos realmente, e outros que ainda estão por vir, realmente participaram decisivamente da construção dos destinos de Israel. São 3 grandes grupos de casos que a Suprema Corte julgou ao longo desse período, de 1995 a 2021, o último caso é de dezembro de 21, muito recente, que vocês vão perceber que são casos decisivos, não só para o Estado, mas para a sociedade, para a vida do cidadão israelense de diferentes religiões e origem étnicas. O primeiro grupo de casos, eu selecionei assim: o primeiro grupo trata de direitos fundamentais e liberdades básicas das pessoas. O segundo grupo de casos trata de dignidade humana vis-à-vis do problema sério em Israel da segurança nacional e, de resto, da preservação da própria existência do Estado de Israel. E o terceiro grupo de casos, do que a gente costuma chamar no Brasil, também em Israel existe, o problema da judicialização da política, e encaminho dali para uma conclusão minha a respeito do papel da Suprema Corte de Israel na democracia israelense. Pois bem, primeiro grupo, direitos fundamentais e liberdades básicas. Há um conjunto de casos, começando pelos direitos fundamentais, em que a Suprema Corte de Israel tratou da liberdade de expressão em Israel. Para quem não conhece Israel, deve conhecer, a primeira recomendação que eu faço, é um país em que se assegura de maneira ampla e irrestrita a liberdade de expressão dos seus cidadãos. Não apenas dos cidadãos israelenses judeus, mas dos cidadãos israelenses de qualquer origem étnica e de qualquer religião. Esses casos tratam, basicamente, esse grupo de casos, de jornais de esquerda que defendiam,
a causa palestina, 2, que defendiam a existência do Estado palestino, de 2 estados, 3, que defendiam um único Estado, como uma federação, e 4, que condenavam, pasmem os senhores, a própria existência do Estado de Israel. Esse último caso, obviamente, por razões intuitivas, foi o caso mais polêmico, de um jornal israelense, conduzido por judeus israelenses, que era contra, mas não eram ultra-ortodoxos, não. Eram judeus israelenses que defendiam, nesse jornal, o fim do Estado de Israel. E aí o governo queria, de alguma forma, censurar o jornal, e o caso bateu na Suprema Corte, e o que a Suprema Corte disse foi o seguinte, abro aspas, o direito de qualquer cidadão israelense se expressar livremente deve prevalecer sobre qualquer tentativa de censura, ainda que contraditoriamente seja para defender que o Estado de Israel deixe de existir. Sinceramente, eu acho que essa é uma defesa da liberdade de expressão das mais apaixonadas que eu já li. E acho que isso revela muito da alma do jurista judeu que já foi acostumado a receber um cala-boca quando foi minoria em diáspora pelo mundo afora. Nos Estados Unidos da América, o cidadão tem direito de queimar a própria bandeira. É claro, quem é israelense já viu a sua bandeira sendo queimada em lugares impróprios pelos inimigos do Estado, mas o direito à liberdade de expressão, quando o cidadão se sente ultrajado pelo que acontece no seu próprio país, é um direito sagrado. E a existência do Estado não deve ser para colocar esse cidadão na cadeia. Deve ser para assegurar a esse cidadão o direito de se manifestar livremente, sem que ele corra o risco de ser preso. A Suprema Corte de Israel sempre prestigiou a liberdade de expressão no Estado de Israel, adotando o standard mais generoso, que é o standard em relação a discursos de ódio da Suprema Corte norte-americana, que é o standard que a gente chama de clear and present danger. Ou seja, salvo quando houver um perigo claro e real, iminente de perigo, de risco, de colocar em perigo a segurança da sociedade por um ato terrorista, por uma ameaça de violência, a liberdade de expressão deve ser protegida. Mesmo quando há movimentos populares contra a própria Suprema Corte, e os ortodoxos fizeram um movimento de backlash, como a gente costuma dizer no vocabulário inglês, de reação à Suprema Corte por um caso que eu vou já mencionar, de liberação do muro para que as mulheres pudessem rezar, 250 mil pessoas nas ruas contra a decisão da Suprema Corte, a manifestação do presidente da Suprema Corte foi, a meu ver, irrepreensível. Eles nos criticam porque são cidadãos israelenses e pagam o nosso salário. Não há nada que a Suprema Corte possa fazer para censurá-los. Eu acho que esse é um comportamento de uma Suprema Corte. O segundo grupo de casos trata do direito de participação política. Candidaturas de cidadãos israelenses de outras origens. Esses casos foram muito discutidos, muito controvertidos em Israel num determinado momento, e coube a Suprema Corte definir, primeiro, se haveria permissão para a participação política de cidadãos israelenses de origem árabe, de origem drusa e de outras origens. E a Suprema Corte decidiu pela permissão à participação de árabes muçulmanos, de drusos e de outros, e hoje, para quem não sabe, o Knesset, com 120 membros, tem uma participação efetiva, ativa e verdadeira, não é meramente pro forma, desses parlamentares que representam essas minorias da população israelense de outras origens. A Corte também teve que desenhar alguns limites, e acho que ela o fez de maneira sábia. Por exemplo, proibindo movimentos, partidos políticos que pregavam como plataforma política, não na liberdade de expressão, mas como plataforma política, a própria aniquilação do Estado de Israel, e claro, e aí essa é uma discussão que talvez possa ficar para as perguntas e respostas, também políticos envolvidos, que queriam ser candidatos a deputados, envolvidos com movimentos terroristas.
E aí, claro, não, você sai do campo da liberdade de expressão e vai para o campo da ação política terrorista. Grupos paramilitares, pessoas ligadas a Hamas, Hezbollah, que se infiltravam em Israel e queriam fazer campanha política, e aí o sistema eleitoral israelense traçou essa linha, dizendo, não, aí não é possível, porque isso mina as próprias bases de integridade do sistema político israelense. O terceiro grupo de casos muito interessante, gente, diz respeito aos direitos da comunidade LGBTQI+. Não preciso dizer que, dentro do Oriente Médio, Israel é o paraíso dessa comunidade, é disparado o país que mais respeita os direitos dessa comunidade, dessas pessoas. Um dos casos mais importantes foi decidido em 2013 ou 2014, adoção por casais homoafetivos, só aparecia o nome de um dos pais pela lei israelense. A Suprema Corte controlou a constitucionalidade da lei e disse, não, é direito dos pais terem os seus nomes, sendo 2 homens ou 2 mulheres, o nome dos 2 na certidão de nascimento da criança adotada. Também a Suprema Corte, aí é o caso mais recente que eu vou mencionar, em dezembro de 2021, decidiu pela possibilidade do uso da barriga de aluguel por casais homoafetivos. O Knesset aprovou uma lei dizendo que isso era possível em Israel para casais que tinham dificuldades de engravidar. Era uma opção a adoção, mas era também uma opção o uso da barriga de aluguel. Mas os casais homoafetivos não eram admitidos. A Suprema Corte veio e corrigiu a lei, disse, não, se os heteroafetivos podem, os casais homoafetivos também devem poder, afinal de contas, isso é um imperativo da igualdade de todos perante a lei israelense. E, finalmente, a questão da união civil. Não há casamento entre homoafetivos em Israel, o casamento continua em Israel a ser apenas o casamento religioso, portanto, pessoas do mesmo sexo não podem se casar efetivamente em Israel, mas o casamento entre pessoas do mesmo sexo realizado no exterior é muito comum. As pessoas irem ao Chipre, por exemplo, de Israel para se casar, ele é reconhecido em Israel com efeitos de casamento, e cada vez mais Israel reconhece a união civil entre pessoas do mesmo sexo para fins patrimoniais e previdenciários. Foi muito polêmica a decisão do prefeito de Tel Aviv, que disse, olha, se uma união civil entre pessoas do mesmo sexo foi registrada perante a prefeitura de Tel Aviv, todos os direitos de pessoas casadas serão estendidos a essas pessoas. Em 2018, o Knesset votou um projeto de lei que estabelecia o casamento civil e também entre pessoas do mesmo sexo, mas o projeto de lei foi derrotado em Israel. A Suprema Corte não ousou, ainda não teve forças suficientes para entrar nessa queda de braço com o Knesset e tratar dessa questão. Mas a união civil é uma realidade e, cada vez mais, o casamento entre pessoas do mesmo sexo feito no exterior e a união civil registrada em Tel Aviv já tem praticamente os mesmos efeitos, de pessoas do mesmo sexo têm os mesmos efeitos de um casamento. Finalmente, nesse primeiro grupo, eu trato o quarto grupo de casos relativos à igualdade de gênero entre homens e mulheres. No primeiro caso, as mulheres não eram admitidas nos tribunais administrativos e religiosos de Israel. A Suprema Corte se meteu e disse, olha, não pode ser assim. A Suprema Corte determinou que as mulheres fossem admitidas e estabeleceu um prazo de transição. E hoje, tanto nos tribunais judiciários como administrativos e até nos tribunais religiosos, há participação feminina. O segundo grupo de casos, esse do ponto de vista humanitário, são casos que até já foram retratados em filmes, em livros, da partilha de bens entre cônjuges. De acordo com alguns tribunais religiosos, às vezes as mulheres ficavam em situação muito delicada na partilha de bens. E aí a Suprema Corte de Israel passou a interferir, revendo decisões dos tribunais religiosos, usando de maneira muito hábil, uma solução compromissória, usando as regras do condomínio civil, passando a determinar a aplicação de partilhas igualitárias entre cônjuges que estivessem se separando.
E, finalmente, o caso muito rumoroso, julgado esse sim em 2013, né? Eu mencionei um outro caso em 2013, esse foi o caso talvez mais rumoroso dos últimos tempos, é o movimento Women of the Wall, Mulheres do Muro, que ainda não terminou, né? Que era a postulação histórica das mulheres que queriam poder rezar no Muro das Lamentações, no Kotel, mas não só rezar usando talit, usando tiflim, carregando os rolos da Torá e em condições de igualdade material com os homens. Essa que é a questão, né? Porque liberar apenas por liberar, né, era uma questão, bom, aonde estariam, né? Então, a decisão de 2013 foi uma decisão muito corajosa da Suprema Corte, que determinou que as mulheres teriam direito, mas também foi uma decisão compromissória, usando uma técnica de proporcionalidade. Primeiro, a Suprema Corte disse: olha, o governo tem que provar a razão pela qual as mulheres não podem ir. É uma razão de segurança nacional? E o governo realmente não conseguiu provar que havia uma razão de segurança. Né? Era uma razão religiosa. E a razão religiosa para as mulheres também era uma razão religiosa relevante, porque as mulheres estavam interessadas em poder ter acesso àquele local sagrado. Então, o que se determinou foi essa solução compromissória. Né? Se liberou o acesso, mas não igualitário. Né? Para quem vai lá, sabe, né, que nos locais mais sagrados ainda há local para os homens e em outros locais há uma zona mista em que as mulheres são liberadas para rezar, e por isso o movimento Women of the Wall continua em busca de maior igualdade no tratamento do acesso, mas eu considero essa decisão da Suprema Corte, em termos de igualdade de gênero, uma decisão muito corajosa, porque desagradou muito a comunidade ortodoxa, mas, ao mesmo tempo, foi uma decisão saudada pelas mulheres como uma sinalização de igualdade de gênero muito importante para o Estado de Israel. O segundo grupo de casos, e aqui eu vou acelerar um pouco, trata da dignidade, proteção da dignidade humana versus segurança nacional. Isso é, óbvio, um problema muito delicado para o Estado de Israel, que envolve, sem dúvida, questões ligadas à própria preservação da existência do Estado, a integridade física e o patrimonial dos seus cidadãos, mas a Suprema Corte conseguiu encontrar um espaço de ponderação e de uso do princípio da proporcionalidade muito interessante. Né? Eu destacaria os casos surgidos por petições de cidadãos árabes em territórios ocupados, quando da construção do muro na Cisjordânia. Né? A Suprema Corte poderia tranquilamente ter dito: olha, não tem jurisdição nessa área, mas não disse isso. Poderia ter dito: não tenho que me meter em questões de segurança nacional, mas esse era sempre um dos lemas do professor Aaron Barak, que sempre dizia: segurança nacional não é uma palavra mágica que diz tudo é possível, porque senão a Suprema Corte não teria razão de existir. Mas, por outro lado, por exemplo, no caso da construção do muro, a solução não foi ilegal. A solução foi: vamos examinar a situação específica de cada comunidade árabe e determinar se é possível avançar o projeto do governo de proteger a segurança dos cidadãos israelenses sem prejudicar a infraestrutura, a subsistência, o sustento dessas famílias árabes que vão ser afetadas. E, em muitos casos, a Suprema Corte determinou o redesenho geográfico do muro, que deixaria de cortar comunidades árabes, que isso seria feito sem grande prejuízo para a própria segurança nacional do Estado de Israel. Então, a Suprema Corte agiu com cautela, com prudência, mas, ao mesmo tempo, não deixou de exercer o seu papel de proteger direitos fundamentais. Também, em casos muito delicados, e há centenas desses casos, esses delicadíssimos, ao meu ver, que é o caso da prática da demolição de casas de famílias de terroristas que são ou mortos ou capturados vivos. Muitas vezes o sujeito nunca morou e nem nunca teve contato com a família, e é prática das forças de defesa israelenses irem lá e demolirem a casa da família quando, obviamente, se tem conhecimento. Há, de um lado, né, gente, um clamor muito grande de grupos de direitos humanos da própria sociedade israelense contra isso,
que alegam até o princípio universal de que a pena não pode passar da pessoa do delinquente, e, por outro lado, uma questão pragmática de que, muitas vezes, esses terroristas são suicidas, e você não tem outra forma de desestimular isso no seio da família. Às vezes a família sabe do seu familiar que pratica esses crimes, sabe, às vezes até pior, né, trata como um mártir, como um herói. Então, o que a Suprema Corte fez também não se eximiu de examinar esses casos. Essas petições são tratadas com muito cuidado, com muita prudência. Há casos em que há ordens de interdição, quando os advogados das famílias provam que a família não conhece o criminoso, quando provam que não tem contato com o criminoso, que só há um quarto dele ali, que ele não frequenta mais, aí a Suprema Corte diz: não vai se fazer a demolição, apenas o quarto é interditado, é lacrado. Então, de novo, o caminho de uma solução compromissória ao invés de uma proibição completa da prática, ou simplesmente de uma posição que seria o inverso, né? Que seria de lavar as mãos, dizendo: não, isso é problema de segurança nacional, a Suprema Corte não tem o que dizer. Também não é essa saída, né? Mesmo nos casos de territórios ocupados, a Suprema Corte tem aplicado as convenções internacionais de defesa de direitos humanos, a Convenção da Haia de Direitos Humanos, a Convenção, a Quarta Convenção de Genebra de Direitos Humanos, sempre procurando colocar o Estado de Israel a passo com as melhores práticas internacionais de defesa da dignidade da pessoa humana, diante de necessidades imperiosas e inadiáveis das forças de defesa de proteger também o Estado de Israel. Em relação a métodos de interrogatório, de busca de provas, de acordo com as decisões da Suprema Corte, do ponto de vista da sua jurisprudência, a proibição peremptória em Israel da tortura e de métodos cruéis ou degradantes de produção de provas. Mesmo nos territórios ocupados, Palestina e Cisjordânia, as forças de defesa devem observância a essas boas práticas internacionais. A Suprema Corte afirma que tem jurisdição sobre todos os agentes públicos do Estado de Israel, onde quer que eles estejam, e sobre quem quer que seja, mesmo cidadão estrangeiro, que seja alvo da ação das forças de defesa de Israel, porque são pessoas humanas. E esses parâmetros legais são aplicados. E aí, é claro, né, assim, a gente está acostumado a ver aí nas séries que passam no streaming, essa é uma questão que se coloca também diante de outras nações do mundo, não só de Israel, do Brasil, dos Estados Unidos em Guantánamo, da Rússia e de outros países do mundo, que são práticas que podem ser feitas à margem da lei e da Constituição. Mas o Estado de Israel tem um compromisso firme da sua Suprema Corte em atuar dentro dos limites constitucionais e legais. Finalmente, o terceiro grupo de casos, pouca gente sabe, é o problema da judicialização da política. Há casos históricos muito noticiados na imprensa israelense, desde o governo do ex-primeiro-ministro Ariel Sharon, em que se tentou, por ações na Suprema Corte, proibir a nomeação de ministros para o gabinete de Ariel Sharon, que eram acusados de corrupção. Algo muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil, né? No governo da ex-presidente Dilma, uma liminar do Supremo Tribunal Federal proibiu o ex-presidente Lula de se tornar ministro-chefe da Casa Civil. No governo do ex-presidente Temer, se tentou também proibir o ministro Moreira Franco de tomar posse, não se conseguiu. E, recentemente, o ministro Alexandre de Moraes proibiu um delegado de tomar posse como ministro da Justiça no governo Bolsonaro. A Suprema Corte de Israel, em relação a essa matéria, adotou uma postura de autocontenção. Nunca se meteu nisso e se negou a interferir na nomeação de ministros de qualquer governo, seja um governo de mais tendência de esquerda, seja governos de maior tendência de direita, como têm sido os últimos governos em Israel. Também foram casos de judicialização da política, embora não devessem ser, casos ligados a
a aplicação do direito penal. Eu falei, a Suprema Corte tem 2 chapéus, mas, na verdade, tem 3. Ele é o Tribunal Último de Apelações, que funciona como terceira instância dos recursos. A Suprema Corte é também a Corte Constitucional, um tribunal constitucional, mas funciona muito excepcionalmente, tal como no Brasil, como um tribunal penal para altas autoridades do Estado israelense. Funciona que tem um foro privilegiado na Suprema Corte. E o caso mais rumoroso que teve que enfrentar foi um caso de investigação de corrupção contra o ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que era acusado de corrupção, e a Suprema Corte investigava, né, o Ministério Público investigava, e o caso teria que ser julgado pela Suprema Corte caso ele ainda estivesse no cargo. O caso foi tão rumoroso, gente, que durante o governo longevo governo de Benjamin Netanyahu, ele apresentou perante o parlamento, perante o Knesset, um projeto de lei para alterar a forma de composição da Suprema Corte israelense, que, como eu expliquei, é composta sempre por um comitê judicial, né, que seleciona os currículos e impõe ao primeiro-ministro a nomeação. Esse comitê tem 3 ministros da Suprema Corte, 2 membros do Knesset, 2 membros do governo e 2 advogados da Bar Association, né, da OAB de lá. Aqui no Brasil e nos Estados Unidos é o chefe do Poder Executivo que escolhe livremente, o Senado aprova ou rejeita. Pois bem, o projeto de lei do Benjamin Netanyahu era para alterar a composição, a forma de composição, e copiar o modelo norte-americano, ou seja, ele queria que o primeiro-ministro escolhesse livremente os novos membros da Suprema Corte e o Knesset aprovasse ou não essa indicação. É claro que isso foi entendido politicamente como uma tentativa de Netanyahu de controlar a Suprema Corte de Israel, e o projeto de lei não foi aprovado. Só para fazer o contraditório, a alegação do Netanyahu é de que nesse comitê judicial, em que há 3 membros da Suprema Corte, 2 do Knesset, 2 do governo e 2 advogados, os advogados sempre se aliam com os 3 membros da Suprema Corte, e se forma uma maioria de 5 dentre 9. E aí se cria o que se fala em Israel, que é friends bring friends, ou seja, os amigos trazem os amigos. A Suprema Corte, de alguma forma, controla a sua própria sucessão na própria Suprema Corte. Isso é bom ou é ruim? Depende. Historicamente, a Suprema Corte de Israel tem uma tradição de maior independência em relação ao governo, mas também, por outro lado, ela nunca dá um passo demasiado largo que confronte demais o governo ou o Knesset. Talvez, se o projeto de lei tivesse ido adiante, talvez padecesse do problema oposto, ter uma Suprema Corte muito subordinada ao governo, que não teria condições de cumprir adequadamente o seu papel constitucional. E aqui vou caminhar para a conclusão, que é uma conclusão que eu peço licença a todos para ter uma posição pessoal, respeitando eventuais opiniões diferentes, né? Sobre democracia, constitucionalismo e o papel histórico da Suprema Corte de Israel, né? Como eu expliquei, as leis básicas aprovadas desde a independência do Estado de Israel, que hoje já somam 11, foram tornadas, a partir de 1995, no seu conjunto, um verdadeiro documento constitucional no seu conjunto. E a Suprema Corte de Israel, de um tribunal final de apelações, se tornou um verdadeiro tribunal constitucional. O que isso significa do ponto de vista político para o Estado de Israel? Significa uma coisa muito importante. Significa que existe hoje no Estado de Israel um verdadeiro poder contramajoritário às maiorias formadas no Knesset, da qual nascem os governos. É dessa maioria, normalmente uma coalizão, que se cria, né, surge um primeiro-ministro que é autorizado a formar um governo. Esse poder contramajoritário não é um poder político, ele é um poder juridicamente embasado nas normas contidas nessas leis básicas, nessas 11 leis básicas que formam hoje a Constituição do Estado de Israel.
por que que isso é muito importante? Porque, como na metáfora do professor John Elster, ele escreveu um famoso livro chamado Ulisses e as Sereias, né? A metáfora que ele faz é com a Odisseia de Homero, e lá na Odisseia de Homero, para quem conhece a história, Ulisses, né, o Odisseu, ele é um navegador que tem que atravessar um mar muito revolto, que é o mar da política, que é o mar das questões políticas, das questões de segurança nacional, das questões ligadas a terrorismo, das questões ligadas a rebeliões populares, das questões ligadas a problemas sociais, econômicos. E, no meio desse mar revolto, surgem as sereias, que são muito sedutoras. O canto das sereias é de tal forma sedutor que os navegadores que atravessam o mar se deixam seduzir e mergulham no mar e dão de cabeça nos rochedos e morrem. Então, a metáfora de Ulisses e as sereias mostra como, na Odisseia, Ulisses determina, primeiro, que os seus marinheiros passem cera nos ouvidos para não ouvirem o canto das sereias, mas ele não. Ele determina que os seus marinheiros o amarrem no mastro da nau para que ele não se prive do prazer de ouvir as sereias, mas que não seja tentado a mergulhar no mar e não dar de cabeça nos rochedos. Esse é o papel da Constituição e de um tribunal constitucional. Não é governar no lugar dos governos e dos parlamentos. É evitar o desgoverno pelos governos e pelos parlamentos. Há de haver, nas democracias constitucionais, uma instituição que não responda à pressão popular. Há de haver uma instituição que proteja valores fundamentais, que não seja responsiva a clamores populares imediatos, sejam clamores de segurança pública, de segurança nacional, clamores ligados à superação da hiperinflação, clamores ligados à perseguição de grupos minoritários, clamores que usem grupos minoritários como bodes expiatórios das suas frustrações, das suas tristezas ou dos seus ressentimentos. A intervenção de um tribunal constitucional, quando limita a democracia majoritária, não se dá contra, mas a favor da democracia. E, como disse Aaron Barak, se nós não protegermos a democracia, dificilmente, quando precisarmos, a democracia nos protegerá. De novo, em Israel isso é sempre mais difícil, porque a grande pergunta sempre em Israel é, afinal, Israel é um Estado judeu ou é um Estado democrático? E, de novo, com Aaron Barak, poderíamos responder, Israel é, ao mesmo tempo, um Estado judeu e um Estado democrático. Se não fosse um Estado judeu, não seria Israel, não teria renascido das cinzas, não teria tido essa força motriz moral, depois da tragédia do Holocausto, de reunir judeus do mundo inteiro e reconstruir esse grande experimento humano em 74 anos. Mas, por outro lado, se não for um Estado democrático, não será Israel, porque não estará à altura da nossa identidade e do legado ético do nosso povo. Eu vou concluir lembrando 2018, Moisés, em que nós dois estivemos juntos em Eretz Israel para celebrar o Bat Mitzvah da Tamara, sua neta, e eu estive em Israel e lá visitei as colinas de Aradar, que é uma localidade que fica próxima de Jerusalém, e descobri que ali em Aradar há um pequeno memorial com tanques e algumas fotos que lembram e celebram a Guerra dos Seis Dias de 1967. Numa dessas fotos existe uma cena muito emocionante. Quando o exército alcança o lado ocidental do Kotel, os soldados deixam de lado as suas armas e põem-se a rezar. Essa certamente foi uma obra extraordinária das forças de defesa do Estado de Israel. Mas em 2013 foi igualmente emocionante ver o movimento das Mulheres do Muro, das Women of the Wall, chegando ao Kotel, entoando canções ornadas com seus objetos litúrgicos para rezar no muro. E essa foi a obra da Suprema Corte de Israel.
Uma grande nação precisa tanto das forças de defesa que defendam a nação contra aqueles que desejam eliminar a sua existência. E precisa também de uma instituição como a Suprema Corte, que nos lembrem dos valores fundamentais sem os quais a nossa existência se tornaria sem sentido. Muito obrigado. Meu Deus. Agora vamos abrir as perguntas. Eu só solicito que as pessoas sejam muito breves nas perguntas para a gente possa atender a todos que queiram perguntar. Então, Mirelle, por favor. Mirelle, depois Raja e depois a Miriam. Por favor, Mirelle. Doutor Gustavo, absolutamente brilhante, brilhante, brilhante. Eu tenho umas pequenas perguntas. Pena máxima em Israel, quantos anos? O prisioneiro, quais são os direitos que ele tem? E tem tribunal com júri quando acontece que tipo de crime? Por exemplo, terrorismo? Muito obrigada mesmo, parabéns. Bom. Gustavo, por favor. Obrigado, Mihaly. É uma pergunta bastante objetiva. Eu não sou especialista em direito penal, mas, curiosamente, eu até conheço isso por curiosidade. Tá? Eu sou mais ligado ao direito constitucional, ao direito administrativo. Posso até depois confirmar algumas dessas respostas. Mas, assim, a pena máxima, sim, em Israel, tal como no Brasil, quando o sujeito é condenado, no Brasil a pena máxima é de 30 anos, quando ele é condenado a mais de 30 anos, há o que a gente chama de comutação de penas. Né? Em Israel são 40 anos. Né? Mas os favores penais de liberdade condicional e tal são mais restritos. Então, o sujeito permanece mais tempo preso. Os direitos do preso são direitos como em qualquer nação ocidental, né? Direito à integridade física, direito à visitação. Não há visitação íntima, mas há direito à visitação da família, direito à integridade física, dignidade. Não há pena de morte, né? E mesmo em casos de terrorismo. Não sei se eu cobri todas as perguntas. Raja, por favor. Obrigada. Boa noite a todos. Eu posso chamar assim, tirar o doutor, né, Gustavo? Por favor. Senão fica difícil perguntar. Eu só queria fazer elogios à sua palestra, porque você foi muito claro e fez uma caminhada assim, que dava, sabe, eu jamais imaginava que havia tanta confusão para montar uma Constituição. Jamais tinha pensado, é uma coisa que não aparece isso no filme, né? Ninguém sabe disso. E a explanação foi maravilhosa. Eu queria te perguntar também, foi tudo maravilhoso. Eu ia fazer a mesma pergunta que você fez, mas você respondeu no final, você amarrou com o final e falou: existe uma Constituição, e você explicou. Gustavo, à medida que entrou o hebraico, né, em Israel, acabou com o ídis. Como é que você vê essa questão? O que você acha? Primeiro, Raja, obrigado pela Raia, dedicação. Raia. Você tem o nome da minha avó paterna, Raia. Raia, obrigado pela delicadeza, pela gentileza. Eu, por acaso, veja que coisa interessante, né? Eu estava relendo esse livro aqui, que é um livro de um dos maiores historiadores do século XX, História dos Judeus, do Paul Johnson, né? Um historiador cristão inglês. É um livro realmente extraordinário. Por acaso, parecia que estava intuindo que não tem nada a ver com a minha palestra, da sua pergunta, mas é uma pergunta legal. Tem duas coincidências na sua pergunta. Primeiro, o trecho em que eu estava lendo, foi por isso que eu mencionei os nomes originais, tanto do Ben Gurion, que era Ben Grun, como da Golda Meir, que era Gold Meyerson, como do Shimon Peres, que era Simon Persky. E há outros que ele dá de exemplo, eu estava lendo sobre isso, para o milagre que foi... Primeiro, a dificuldade que foi escolher o hebraico, né? Havia quem defendesse, obviamente, que fosse o Yiddish, que teria sido um erro, a meu ver. Havia quem defendesse que fosse o alemão, né? E outros que queriam uma solução fácil, que fosse o inglês e tal.
como uma língua, uma espécie de Esperanto, né, do Zamenhof, que seria uma língua universal, uma língua franca universal. E a opção foi a mais difícil, né? E ele conta a história do Yehudá, que chegou lá no início do século XX, no final do século XIX, início do século XX, se determinou com a sua mulher a só falar em hebraico. Imagina a dificuldade, né? Só falar em hebraico. Também depende da mulher que ele tinha, porque talvez só falar em hebraico, se ele falasse mal, talvez fosse até uma solução. Mas eles criaram a primeira criança que cresceu falando hebraico num lar judeu em Israel, antes do Estado ser refundado. E eu acho essa história do hebraico extraordinária, porque repristinar, como a gente diz em direito, né? Revivificar uma língua morta é um milagre do idealismo, da determinação. E é muito mais do que apenas falar uma língua. Falar uma língua é recuperar a capacidade de ver o mundo com seus próprios olhos. Porque uma língua é muito mais do que atribuir nomes às coisas, é atribuir significados às coisas, né? Agora, por outro lado, o Yiddish foi se perdendo e se perde cada vez mais. E a segunda coincidência é isso. Eu quando estudei em Yale, né, tinha, obviamente, bons amigos israelenses, e eu tive uma amiga, Letícia, minha mulher, conheceu bem, Shlomit Weigman, que era uma moça israelense que, nas horas vagas, ela era filha, a mãe era da República Tcheca e o pai era polaco, e já fizeram aliar, e ela já era sabra, mas ela fazia, nas horas vagas, tinha lá um grupo que estudava Yiddish. Ela não sabia Yiddish, mas ela estudava para manter a tradição, né? Você pergunta a minha opinião. Eu acho que o mesmo problema que existia com o hebraico antes vai existir com o Yiddish agora, né? Mas acho que não há limites. Não há limites quando as pessoas têm esse idealismo, né? Vão se manter algumas chamas acesas, algumas línguas se perdem, outras não, como se o aramaico se perdeu, né? Mas é interessante a pergunta. Obrigada, muito obrigada. O Reginaldo Ramos da Lima, como a Suprema Corte avalia a utilização de exames de DNA com o intuito de aquisição da cidadania israelense? Eu não sei a resposta. A melhor coisa é ser franco. Eu nunca estudei nenhum caso da Suprema Corte sobre exame de DNA, não sei a resposta. O que eu conheço muitos aqui conhecem, a lei do retorno, e a lei do retorno é aplicada em Israel, aí não precisa passar pela Suprema Corte, porque ela não é aplicada de maneira... Há alguns casos controvertidos, que eu posso até comentar, mas a lei do retorno permite que o sujeito com sendo um dos avós judeus, o que é atestado por autoridades religiosas do seu país de origem, que adquira a cidadania israelense, né? O que a Suprema Corte já decidiu, vou tentar ocupar, eu não sei a resposta sobre exame de DNA, eu acho que não existe isso, não. Israel não é por aí. Não é por aí. Mas o que Israel a Suprema Corte já teve que decidiu contrariamente à concessão da cidadania, foi um sujeito que tinha direito pela lei do retorno à cidadania israelense, mas que havia se tornado padre. E aí, por uma apertada maioria, se eu não me engano, formaram lá um bench de 9, e aí, por 5 votos a 4, não concederam a cidadania a esse padre. Vamos lá. Nira, por favor. Nira. Boa noite a todos. Obrigada, Gustavo, muito interessante a palestra. Eu tenho uma pergunta, exatamente esse negócio da democracia versus Estado judeu, né? Porque a gente está vendo que está crescendo muito o número de árabes e logo o número de árabes vai ser maior, se continuar nesse crescimento, né? Do que o número de judeus. Daí, nesse caso, né, o número de eleitos para o Knesset e tudo isso poderia ser maior o número de árabes, né? Até há pouco tempo agora, não sei se foi hoje, ontem, o primeiro muçulmano, eu coloquei aí no link, teve o primeiro muçulmano que foi eleito na Suprema Corte de Israel, né?
Então, eu queria te perguntar como você vê isso, né? Porque poderia chegar até, se for maior a população árabe, e se for democrático, né? De ser maior a representatividade árabe no parlamento, né? Então, eu queria saber a tua opinião sobre isso. Nira, esse é um dilema da dualidade entre Estado judeu e Estado democrático, né? Eu não sei a resposta. Todos os políticos, os cientistas políticos, os estudiosos do Estado de Israel pensam sobre isso. Eu acho que, de alguma forma, a presença no Knesset deve refletir algum grau de proporcionalidade da população. Mas, por outro lado, a identidade de Israel é de um Estado judeu. Então, de alguma maneira, isso vai ter que se refletir nas leis do país, né? Então, assim, Israel vai ter que encontrar uma maneira de garantir proporcionalidade sem perder a sua identidade. É o máximo que eu consigo te responder por hora, né? Isso é uma fórmula, talvez, de alguma maneira, preservar algumas escolhas nacionais básicas e garantir representatividade mínima dos judeus. Eu não sei como é que isso vai evoluir. É uma pergunta bastante difícil, né? Não saberia a resposta, não. Tá? Zeca, por Obrigada. favor. Zeca. Abre o microfone. Agradeço, Joelson, parabéns ao Gustavo pela belíssima explanação, mas a minha pergunta, Nira, era absolutamente igual à tua. Queria saber sobre os árabes, então já está respondido. Eu agradeço e vamos adiante, tá bom? Uma boa noite. Obrigado, Gustavo Zeca. Nisquei, depois Nahum, depois Ronaldo, depois Beto, depois Cima. Vamos lá, Gustavo. Boa noite, Gustavo. Estou aqui com a câmera desligada. Mas a pergunta vai muito na linha da pergunta anterior, que você colocou a questão judaica e democrática, né, como um dualismo, mas mais como, assim, me deu uma visão de conflito. E assim, Israel não é o único Estado confessional do mundo, né? E aí a pergunta por que em Israel que a gente vê esse conflito? Por que esse conflito, um Estado judaico com um Estado democrático? Assim, onde esse dualismo, em Israel, ele é mais acentuado que em outros países confessionais? Guga, Guga Nisquia é meu primo. Guga sou eu. Eu acho que certamente Israel não é o único Estado confessional do mundo, mas é certamente talvez o único que seja uma democracia real, material, substantiva. E o fato de ser uma democracia apresenta desafios a funcionar a partir das regras próprias de uma democracia, como a representatividade do povo se refletir nas eleições, a proteção de direitos e garantias individuais a todos, independentemente da sua fé, do seu credo religioso, da sua filiação a confissões religiosas e da sua origem étnico-racial. Mas, ao mesmo tempo, sendo um Estado judeu, existe essa questão demográfica que precisa ser, de alguma forma, equacionada para que o Estado não perca a sua identidade, para que o país não deixe de ser o lar nacional dos judeus. Então, isso, de alguma maneira, reflete uma circunstância mais do fato de ser uma democracia do que de ser um Estado confessional, né? Então, são todos israelenses, mas se tornarem maioria os muçulmanos, isso vai ter que ser, de alguma forma, enfrentado, né? Esse é que é o problema, né? Então, a gente tem que entender esse problema e encontrar maneiras de endereçar isso dentro das regras da democracia, né?
Ronaldo, você agora. Boa noite a todos. Eu queria perguntar, Gustavo, você fez toda uma trajetória do sistema jurídico israelense, sendo que a Suprema Corte sempre foi a favor da liberdade, etc. Mas existe um limite. Quer dizer, como é que você coloca os julgamentos que foi de Adolf Eichmann dentro dessa trajetória da Suprema Corte? Olha, o julgamento de casos da Segunda Guerra Mundial não tem a ver com a ordem jurídica propriamente israelense, né? Eles foram julgados por crimes contra a humanidade, né? Então, eles foram julgados pela violação do direito internacional dos direitos humanos e por crimes contra a humanidade. Aqui um problema de terem cumprido apenas ordens ou terem cumprido o direito vigente, o direito positivo nazista alemão, e o cumprimento de ordens ter sido cumprimento de ordens legal, excusável, ou esse cumprimento não ter sido excusável e ter sido caracterizar e configurar a violação de normas internacionais, ou para alguns até do direito natural à vida e à dignidade humana. Então, o julgamento de Eichmann, assim como do Tribunal de Nuremberg, se deu a partir desses princípios de direito internacional dos direitos humanos e, para alguns, até do direito natural. Então, isso não tem a ver propriamente com o trabalho da Suprema Corte de Israel, não. Sob o direito nacional israelense, é isso que eu quero dizer. Não? Antes de passar para o Nahum, eu tenho uma pergunta aqui do nosso palestrante também, Francisco. A Suprema Corte modifica ou interpreta as leis de modo próprio ou por provocação dos promotores de justiça? Não, como qualquer corte de justiça, a Suprema Corte de Israel segue o princípio latino do nemo procedet iudex ex officio, ou seja, nenhum juiz, nenhum tribunal age de ofício. Toda Corte de Justiça, a Suprema Corte de Israel não é diferente, age por provocação ou de advogados ou dos promotores de justiça. Os casos podem chegar à Suprema Corte de Israel, como eu disse, por recurso dos interessados, como terceira instância, né? Seria um recurso extraordinário, casos concretos, ou por ação direta, quando se trata do controle da legalidade de um ato do governo ou da constitucionalidade de uma lei aprovada pela Knesset. Mas sempre por provocação de algum interessado. Nahum, por favor. Alô, boa noite. Como sempre, parabéns às segundas intenções e a ti, Gustavo, por a brilhante exposição y relatos de los últimos años de la Alta Corte. Yo me lembro que Ben Gurión había algo histórico sobre el problema de la parte civil, religiosa, de divorcio, de familia, dejó en manos de los religiosos para darle una importancia, para no tener mayores problemas dentro de la política que ya tenía. Ahora, tengo algunas cosas que discrepo en tu opinión sobre el honor, el cabot que tú estarías dando para Osvaldo Araña. Pero eso no es materia de esta conferencia que estás dando. Ahora, una cosa muy interesante y es muy importante para los judeos de la diáspora, dentro del julgamento de la Alta Corte de Justiça, foi em março, se não me equivoco, foi em março. Por favor, a pergunta, que tem muita gente para perguntar. Em março do ano passado, a Alta Corte, depois de uma discussão de mais de 15 anos, reconheceu que reconoció la conversión al judaísmo a través de los movimientos reformistas y conservadores, y que al llegar a Israel serán reconocidos automáticamente como olim, o sea, como inmigrantes,
¿no? Inclusive una de las juízas que trabajó en alta corte en ese voto, si no me engano, fue Daphna Barak. No sé si es parente de ese profesor que você teve y que fue presidente da Suprema Corte. Gostaria de saber si eso ya fue un julgamento definitivo o ainda está en discusión. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu vi esse caso, sim. Ela foi a reporting judge, que seria o equivalente ao juiz relator do caso, Daphne Erez Barak. Eu não sei se ela é parente do Aaron Barak, não sei realmente se ela é. Eu acho que não, porque Daphne Erez Barak ela é nascida nos Estados Unidos, mas ela, de fato, é um julgamento definitivo já, e é um reconhecimento de que, se na diáspora há um atestado de que a pessoa fez a conversão e essa conversão foi reconhecida tanto por um rabino conservador como reformista, que o Estado de Israel não pode negar a cidadania a essa pessoa. É definitivo o julgamento, não é cautelar nem liminar, não. É definitivo. Obrigado. Beto, por favor. Gustavo, parabéns pela palestra, pela apresentação, muito esclarecedora. Deixa uma pergunta. Com a relação da Corte Suprema ou do Judiciário, de uma forma geral, com os ultra-ortodoxos, que muitos deles não reconhecem nem o Estado de Israel como Estado mesmo, qual é a relação deles e como é que se faz para eles respeitarem a Suprema Corte e a Constituição, os 11 artigos lá que você fez? Beto, obrigado a você. É uma ótima pergunta, porque isso é um dos calcanhares de Aquiles, não é só da Suprema Corte, do Judiciário israelense. Primeiro que, para eles, o próprio Estado de Israel não é legítimo, né? Você sabe as razões, não me cabe aqui relembrar, mas não são nem os ortodoxos. Os ortodoxos reconhecem o Estado de Israel. Os ultra-ortodoxos acham que só poderia ser restabelecido, né, com a chegada do Messias, a história toda lá do... Então, o problema lá é o seguinte, a Suprema Corte... quando afirma que existe uma Constituição, que são essas 11 leis básicas, eles imediatamente, no movimento ultra-ortodoxo, já dizem eles são os hereges, são os goim, né? Não reconhecem que a Constituição do Estado de Israel sempre foi a Torá e tal. Então, é um problema, né? Mas qual é a resposta que eu consigo te dar aqui? Não há um problema de, em inglês se diz enforcement. Quando a Suprema Corte decide, ela decide revertendo decisões dos tribunais religiosos. E isso se cumpre. Israel não tem um problema institucional. Em geral, eles cumprem. O problema é político, é de reação. Então, o que a Suprema Corte costuma fazer? Pelo menos até onde eu li e pude entender e estudar o assunto. A Suprema Corte adota uma postura de prudência. Sempre que a Suprema Corte pode não se imiscuir, não se meter em assuntos religiosos, sempre que ela entende que a decisão dos tribunais religiosos não viola direitos e garantias individuais, como, por exemplo, essa questão da partilha de bens da mulher, que a mulher ficaria em situação de miserabilidade quase e tal, aí se meteu, mas em outras situações diz, não, isso para os religiosos é uma questão de opção, de escolha. Então, procura adotar posturas que eu chamo de compromissórias. É dizer, olha, é um Estado democrático, de direito, mas é, ao mesmo tempo, um Estado religioso, e deve haver espaço para quem faz essa opção mais ortodoxa ou ultra-ortodoxa. Então, é uma postura de autocontenção. Os ultra-ortodoxos eles têm a tradição de seguir apenas a Torá. Isso. E aplicar a lei. E as tradições
e o rabino-chefe lá, o poderoso, é que toma as decisões, ele que faz o julgamento final. Mas uma das disposições que eles mais contestam, mas que seguem, é que numa dessas leis básicas que estrutura o Estado de Israel, está dito: a Suprema Corte de Israel exerce jurisdição superior sobre todos os tribunais administrativos e religiosos do país. Então, se a Suprema Corte disser que é A e eles disseram que é B, prevalece o A. E aí é a Suprema Corte que disse e acabou. Só que a Suprema Corte não fica confrontando o tempo inteiro. A Suprema Corte só faz isso em situações extremas. Politicamente, ela não bate de frente. Não bate de frente. Essa que é a sabedoria política da Suprema Corte de Israel. Só um adendo. Existe politicamente religioso na Suprema Corte, não? Você tem conhecimento de algum ortodoxo mesmo? Tem. Terrivelmente ortodoxo. Terrivelmente não. Acho que terrivelmente não. Eu não quis usar a palavra. Terrivelmente não. Com a palavra agora nossa embaixadora de São Paulo, Cima. Libera o microfone, Cima. Libera. Sem microfone, Cima. Primeiro, parabéns pela exposição maravilhosa, brilhante, brilhante, brilhante. Só que o Beto tirou a minha pergunta, é parecida com a dele. Desculpa, Cima, desculpa. Está desculpado. Muito Gustavo, obrigado. só para complementar, como é que está a parte de exército com os ortodoxos? A parte de exército, eles têm que fazer, não tem, por lei, deve, não deve, pode, não pode, como é que está? Como é a lei? Não, eles são dispensados, Cima, né? Os ortodoxos são dispensados de servir às forças de defesa de Israel. E também, outro dia eu aprendi isso, acho que foi o próprio Gustavo Nisquier que está presente, se quiser pode me esclarecer, se não tiver saído. Existem duas formas. Uma é a objeção religiosa, que os ortodoxos podem legitimamente dizer não sirvo porque sou ortodoxo, e existe a objeção de consciência daqueles que querem dizer que não vão servir porque não querem pegar em armas. São duas coisas, dois direitos do cidadão israelense diferentes. Um é porque é religioso e o outro é uma objeção filosófica que não quer servir. Sabia. Ok. André... Então não servem, então. Não. Ok. Gostaria de agradecer e passo a palavra para o Moisés para anunciar nossa próxima atração. Gustavo, muito, muito, muito obrigado mais uma vez. Eu acho que eu não concluí o curso de Direito, mas eu acho que eu aprendi mais hoje do que ao longo de todos os anos sem concluir o curso. Quero te agradecer mais uma vez pelo teu tempo, pelo teu saber, pelo teu carisma e pela tua expressão tão humana, tão doce, tão tranquila de um assunto muito, muito pesado e muito forte para nós judeus. É essa divisão toda entre Estado e direito, Torá e Constituição. Obrigado, mais uma vez, muito obrigado. A palavra é tua. A palavra é tua para aquela tua mensagem. Não, eu só ia dizer que eu não tive tempo ao final de dedicar essa minha participação. Imagina, sou eu que agradeço, prazer estar com tantos amigos. Há duas pessoas que faleceram durante a pandemia, que foram dois judeus, meu pai, Carlos Binemboim, em julho de 2020, e meu sogro, Aron Lefkovitch, em janeiro de 2021, que adorariam ter podido participar desse momento com a gente aqui. Obrigado. Estejam aonde estiver, nós sabemos. Que a memória deles seja sempre fonte de sabedoria para a gente. Eles estão sabendo e nos transmitindo esse amor e esse carinho. Sentindo orgulho e narra-se dessa palestra. Narra-se. Obrigado, gente. Obrigado. Embora eu não sei como diria em hebraico, mas em Yiddish é narra-se. Então, tudo bem. Gente, nosso próximo Segundas Intenções, neste mês de maio, mês em que são comemorados os 74 anos da independência de Israel, nosso tema será exatamente o legado de Golda Meir na criação do Estado de Israel. Conhecida por seu caráter forte, objetividade e honestidade,
a trajetória política de Golda Meir, primeira mulher a ser eleita primeiro-ministro de Israel, será lembrada pela professora, pedagoga e escritora Chaya Filkenstein. Graças à importância política de Golda Meir, nascida em 1898, também no mês de maio, em Kiev, na então Rússia Imperial, Davi Ben-Gurion a tratava carinhosamente de, abre aspas, o melhor homem do meu governo, fecha aspas. Detalhe, Chaya Filkenstein, que sempre participa com seus comentários e perguntas de nossas segundas-feiras, na próxima, dia 17 de maio, será convidada para falar sobre a vida vivida de Golda Meir. Todos já convidados e obrigado mais uma vez pela honrosa, carinhosíssima presença de todos e até o próximo Segundas Intenções. Muito, muito obrigado.